Inflação, consumo, aquecimento e resfriamento da economia. Tudo isso tem uma coisa em comum: a taxa Selic. Desde abril de 2021, nossa taxa básica de juros da economia não para de subir, partindo de 2% em março de 2021 até um máximo de 13,75%. Muito disso foi resultado das políticas públicas utilizadas para conter o avanço do vírus e também para controlar o que poderia vir a ser um dos piores desastres econômicos que o país poderia vir a sofrer caso a inflação subisse muito em um cenário comparável ao de um pós-guerra vivido pelo mundo inteiro durante e após a Covid-19. Apesar de crucial para a sua saúde financeira, saber como funciona a Selic parece ser um tanto difícil, mas no final dá para deixar bem fácil de entender. Eu me chamo Yuri, e se quer entender um pouco mais do que é a Selic e como ela impacta não só nos seus investimentos, mas também no seu dia a dia, fica até o final desse vídeo que eu te mostro o impacto dela na sua vida de uma forma simples, além de mostrar como você pode aproveitar das oscilações dela para ganhar um pouco mais com seus investimentos. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo! Sejam todos bem-vindos a Prime Journey. E você deve ter visto durante o decorrer do ano alguma notícia relacionada à Selic, em especial com relação à treta que ela causou entre o Banco Central e o governo federal. Mas tirando a parte da treta, bora focar na Selic mesmo, que é o que importa para esse vídeo no final das contas. E primeiramente, o que é a Selic? Criada pela Andima, a Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto, a Selic, ou Sistema Especial de Liquidação e Custódia, é uma taxa que serve basicamente como um referencial para o mercado. Ou seja, a função dela é basicamente ancorar as taxas de outros ativos que nós temos disponíveis para compra no mercado nacional. Ela está atrelada principalmente aos títulos do Tesouro Nacional, onde ela tem a função de servir como um guia para as taxas de remuneração que serão oferecidas sobre esses ativos para aquelas pessoas que investirem neles buscando algum ganho financeiro. Resumindo, se a Selic sobe, o que acontece com esses ativos é que as taxas de remuneração sobre a aplicação financeira neles também vai subir. E o que vai acontecer com a Selic é definido a cada 45 dias, nas reuniões do Copom, o Comitê de Política Monetária, constituído pelo presidente e os diretores do Banco Central, que se reúnem a cada um desses períodos de 45 dias com o objetivo de definir o direcionamento das políticas monetárias nacionais e internacionais. Dentre aquilo que eles discutem nessa reunião do Copom está a inflação meta do período, que basicamente é uma taxa estimando ali tanto o crescimento da economia, como também analisando de que forma esse crescimento pode impactar nos preços dos produtos disponíveis no mercado. Tudo isso é feito com o objetivo de equilibrar as relações de oferta e demanda na nossa economia nacional. E para alcançar essa inflação meta, uma das formas é estabelecer uma taxa referencial de juros na nossa economia, para dessa forma direcionar as decisões econômicas tomadas em todo o território nacional. No Brasil, a taxa que cumpre essa função é a taxa Selic. Então, basicamente, ela anda de mãos dadas com a inflação no nosso país. E eu vou te mostrar o porquê. Quando o consumo na economia está acelerado, ou seja, está basicamente subindo, os preços dos produtos também tendem a subir. Isso acontece basicamente por dois motivos, e são eles: frear a demanda devido a uma limitação da oferta de produção, ou seja, a produção ela é limitada devido ao próprio processo fabril para a produção daquele item, né, supondo que seja um item. Então, uma forma de limitar o consumo de um determinado produto é aumentando o seu preço, para que as pessoas comecem a avaliar melhor se faz sentido ou não adquirir aquele produto. Outro motivo pelo qual o preço dos produtos podem inflacionar em momentos como esse é uma oportunidade de lucrar mais com a venda de um determinado produto ou serviço, visto que as intenções de compra dos consumidores estão elevadas e, portanto, eles, mesmo com um preço mais elevado, podem ainda avaliar como sendo algo positivo comprar aquele produto. Seja lá qual dos dois for o motivo, uma subida desenfreada dos preços pode, em situações de descontrole econômico, levar a um cenário caótico, o que nunca é desejável, como foi o caso da hiperinflação vivida aqui no Brasil nas décadas de 80 e 90, ou como é o caso do que está acontecendo agora lá na Argentina, onde a inflação ao ano atinge a casa de 100%. Para impedir que a economia se descontrole e os preços subam como um foguete em direção a um buraco negro de desespero, uma das formas mais eficientes de interromper esse fluxo é controlando a taxa básica de juros da economia. E por quê? Bem, para ficar mais tranquilo de entender como esse conceito funciona, eu vou dar dois exemplos. No primeiro, eu vou estar me colocando no lugar de um comprador, e no segundo, eu vou estar me colocando no lugar de um banco que vai estar emprestando dinheiro para esse comprador. Então, primeiro com o exemplo do comprador, ele está interessado em comprar um carro. Esse cara está na mesma situação que muita gente em todo o país. Ele quer
consumir. E como resultado dessa vontade dele e da média das pessoas, os preços vão começar a subir em todo o mercado nacional, devido aos dois motivos que eu apresentei para vocês anteriormente. E guarda essas informações, porque elas vão ser cruciais depois que eu falar da segunda parte da nossa história, referente à visão do banco, que é a seguinte: supondo que o Copom, vendo que a inflação prevista para aquele período possa vir a ser um problema devido à elevação dos preços dos produtos, joga para cima também a taxa Selic. Vendo isso, o banco agora tem duas opções: investir seu capital em títulos públicos, que agora pagam uma taxa de remuneração maior do que a oferecida pelos clientes aos quais eles emprestam seu capital, ou emprestar dinheiro para os seus clientes, entretanto, agora com taxas de juros maiores sobre esses novos contratos que serão realizados. Ou seja, se eu antes estava interessado em comprar um carro, agora talvez com essas taxas de juros mais elevadas sobre esse capital que eu vou pegar emprestado com o banco, eu já não me sinta mais tão motivado a adquirir esse bem. Porque como os juros serão maiores sobre esse capital que eu vou pegar emprestado com o banco, o carro passa a compensar menos na ideia da maior parte dos compradores. Isso, obviamente, vai afetar toda a média, o que vai impedir que os preços continuem subindo tanto quanto eles estavam subindo antes desse ajuste para cima da taxa Selic. Então, basicamente, se a Selic aumenta, os juros dos empréstimos também aumentam, o consumo cai e a inflação é freada. Enquanto que se a Selic é reduzida, os juros dos empréstimos tendem a baixar, o consumo tende a aumentar e a economia é aquecida. E isso devido a dois fatores: tanto o aumento do consumo, que gera mais capital circulando na economia, como também a redução dos valores dos empréstimos, que permite com que empresas peguem mais dinheiro emprestado com bancos para poder melhorar ou ampliar a sua produção. Aqui já deu para ter uma ideia de como que a Selic atua no mercado nacional, seja nos valores de títulos públicos ou em partes, como ela também atua sobre os ativos de renda variável. Mas além disso, ela pode também influenciar no câmbio de moedas, ou seja, no preço de moedas estrangeiras dentro do mercado nacional. Como já dito anteriormente aqui no conteúdo, se a Selic é alterada, ela automaticamente altera também as taxas de juros de títulos públicos. E logicamente, se a remuneração de um ativo sobe, considerando que a segurança a respeito desse ativo mantém-se constante, ele vai passar a chamar mais atenção no mercado. E isso não só no mercado nacional, mas também no mercado internacional, impulsionando, portanto, a entrada de capital estrangeiro nos cofres públicos do país. Se ela, por outro lado, abaixa, o atrativo para a entrada desse capital dentro do país tende a reduzir, fazendo com que o capital estrangeiro retorne para sua origem, além de que pode também impulsionar uma saída de capital nacional para fora do país, visto que agora que as taxas de remuneração desses títulos, em especial aqui no Brasil, onde a nossa segurança econômica não é um exemplo, isso pode tender a levar também capital nacional para fora do país, onde alguns exemplos como Estados Unidos têm uma segurança econômica muito maior do que a do Brasil, além de que a moeda americana também tem uma inflação muito menor do que a moeda brasileira, ou seja, ela é mais perene com o passar do ano, sendo, portanto, um sinônimo de maior segurança do que o real. Além de afetar diretamente nos títulos do Tesouro Nacional, servir como ferramenta para frear a inflação, impactar na entrada ou saída de capital estrangeiro do nosso país, a Selic, como dito anteriormente, pode afetar também nos ativos de renda variável, não diretamente em suas taxas de remuneração, mas sim nos seus preços. Da mesma forma como um banco reavalia de que forma ele vai investir seu capital, o mercado, ou melhor, os investidores presentes no mercado, em especial aqueles que entendem de fato o impacto da Selic nas suas decisões econômicas, reavaliam de que forma vão investir seu dinheiro. Em um cenário onde a Selic está subindo, os títulos do Tesouro Nacional se tornam mais atrativos. E como dito no vídeo sobre poupança, os ativos que compõem o Tesouro Direto são, na nossa economia, aqueles com o maior grau de segurança possível. De uma forma geral, se as taxas começam a subir nesses ativos, é normal que a grande quantidade de capital comece a migrar da renda variável para a renda fixa. Afinal, rentabilidade alta e segurança alta são desejos de qualquer investidor quando a gente está falando de um ativo. Outro resultado desse cenário é uma queda nos preços dos ativos da renda variável. Se tem capital migrando da renda variável para a renda fixa, logicamente os ativos que representam empresas ou fundos tendem a cair de preço. Isso acontece porque eles estão sendo vendidos para que esse dinheiro possa migrar de uma renda para outra. Se o cenário, porém, for o oposto, de uma Selic caindo, é bem provável que veremos também um cenário oposto com relação aos preços dos ativos da renda variável, como foi o que percebemos antes da pandemia do Covid-19, de queda da Selic e subida do índice Bovespa. Beleza, ok, curti tudo que foi falado aqui até agora, mas como que eu posso usar isso ao meu favor para poder ganhar mais com os meus investimentos? O ideal é aproveitar sempre que possível a oportunidade assim que ela surgir. E o momento para fazer isso é quando o mercado ainda não está todo ou quase todo indo em uma mesma direção, ou seja, comprando e vendendo em momentos de inversão de tendência, como é o que talvez esteja acontecendo agora e continue a acontecer. Depois de muito tempo subindo, agora no mês de agosto, a taxa Selic apresentou sua primeira queda desde abril de 2021, caindo
13,5%, saindo de 13,75% para 13,25%. Caso a inflação não suba no período, ou em especial não suba como resposta a esse abaixamento da taxa Selic, é bem provável que ela vá continuar caindo até o final do ano, o que não é uma certeza. Então, já esclarecendo, isso não é uma recomendação ou indicação de investimento. Eu não estou falando aqui para você tirar todo o seu capital da renda fixa e aplicar na renda variável, mas talvez seja um momento interessante para você buscar fazer um rebalanceamento na sua carteira, esperando por essa tendência de queda da taxa Selic e subida dos ativos de renda variável, para ir com o tempo ajustando ele a fim de buscar uma melhor remuneração sobre o seu capital. Claro que isso só vai ser possível se você já tiver uma carteira bem estruturada. Se você ainda não tem, talvez seja um momento ideal para você começar a construir uma carteira já colocando um pouco de ativo de renda variável. Para isso, existe uma série de metodologias que você pode estar utilizando e eu posso estar trazendo isso em um próximo vídeo. Então, se você curtiu esse vídeo e a ideia também de trazer para vocês aqui uma metodologia para construção de carteira, deixe seu like aqui para mostrar o que você achou do vídeo e não se esquece de comentar também, para que nesse vídeo a respeito de construção de carteiras eu possa estar trazendo um conteúdo que vai de fato ajudar vocês. Se quer mais conteúdo como esse, segue também a nossa página lá no Instagram, @prime_Yuri. E claro, não deixa de se inscrever aqui também no canal para ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente posta por aqui. No mais, esse foi o conteúdo de hoje. Agradeço a sua presença e eu te espero no próximo passo da sua jornada.